Olá a todos vocês, alunos do ensino médio, primeiro ano. Estamos aqui reunidos para termos as nossas aulas de hoje, iniciando com Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra, estarei com vocês ministrando a aula de Geografia, verificando a importância dos estudos que estarão relacionados à Geografia. E não esqueçam, tá certo? Podem verificar lá no site do Saber Mais os conteúdos, né? As disciplinas que vocês estão tendo, tá certo, gente? Então, para iniciarmos a nossa aula de Geografia, vamos verificar o conteúdo, o que nós iremos estudar na aula 78 de Geografia. Olha só, vamos verificar sobre os fusos horários brasileiros e também verificar sobre o horário de verão. Então, nós iremos estudar, gente, sobre os fusos horários, né? Mas para a gente iniciar esse estudo, nós temos que entender que o planeta Terra, ele está em constante movimento. O planeta, ele não para, né? Tanto nessa parte de girar no seu próprio eixo, quanto ao redor do Sol. Então, nós iremos estudar isso e também iremos verificar a importância, né, desses movimentos que a Terra realiza para poder a gente entender o porquê dos fusos horários. Então, vamos verificar aí o primeiro movimento importante, que é o movimento de rotação. Gente, o movimento de rotação, né, vai estar muito ligado aí aos fusos horários, tá? Então, o que a gente observa? Que a Terra, ela vai realizar este movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, tá? Então, a gente pode observar que o planeta Terra, né, ele vai ter seu movimento, tá? E ele não para, ok? Então, nós temos aqui, no caso, o eixo, tá? Então, o movimento que a gente observa vai ser no seu próprio eixo, do Polo Norte ao Polo Sul, tá? Então, ele vai realizar em torno do seu próprio eixo este movimento de rotação. Agora, quanto tempo, né, dura esse movimento de rotação, gente? Normalmente, a gente observa e verifica que dura 24 horas, mas se a gente for verificar, tá? Esse movimento de rotação, ele vai ter uma duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? E o que a gente observa com o movimento de rotação? Que ele vai nos dar o quê? Os dias e as noites, tá? Então, a gente observa que dura 24 horas ou um dia. Então, a gente observa que o movimento de rotação, ele vai ter, né, essa duração aí de 24 horas ou um dia, tá? E isso, tá, é dado através do quê? Do movimento do eixo, tá? Lembrando que o planeta Terra, ele não para, está em constante movimento, tá? Nos dando os dias e as noites. Então, o movimento de rotação, ele vai ser importante para isso. Mas, além do movimento de rotação, também vamos ter o movimento de translação. Tá? E o que vai ser esse movimento de translação para vocês relembrarem aí que vocês já estudaram, tá? Então, o movimento de translação, ele vai realizar esse movimento já em torno do Sol, tá? Então, o movimento de translação, ele vai realizar este movimento em torno do Sol. Agora, como a gente verificou, né, o movimento de rotação, tá? Também a gente observa que o movimento de translação, ele vai ter aí o seu período, tá? Demora em torno de 365 dias e 6 horas, ou um ano, tá certo? Então, 365 dias ou um ano. E essas 6 horas, professora, que acaba sobrando, o que acontece aqui? Gente, essas 6 horas que sobram, elas vão ser acrescidas a cada 4 anos, tá? Então, o que ocorre? Um ano bissexto, tá? O que vai ser o ano bissexto, gente? Vai ser o ano em que vai ter mais um dia, tá? No mês de fevereiro. Então, é aqui que surge o dia 29 de fevereiro, tá? Então, a gente observa que, tendo essas 6 horas aqui, que acabam sobrando durante um ano com o movimento de translação, tá? Não esqueçam, vai surgir o quê? O ano bissexto, que vai ser um dia a mais no mês de fevereiro,
tá? Tendo aí o dia 29. Normalmente, o ano bissexto ocorre junto com as Olimpíadas. No caso, seria ano passado, tá? Mas com a pandemia, né, tudo isso foi modificado, então as Olimpíadas vai ser esse ano. Mas ano passado, nós tivemos um ano bissexto, ok? No dia 29 aí de fevereiro, acrescentando um dia. E além disso, gente, tendo, né, o surgimento aí do ano bissexto, também no movimento de translação, nós teremos o quê? As 4 estações do ano. Então, é a partir do movimento de translação que acaba surgindo o quê? As 4 estações do ano, tá? Primavera, verão, outono e inverno, tá? Então, a importância desse movimento da translação, né, além de nos dar aí as estações do ano, a gente vai observar neste momento que acaba surgindo o quê? Os fusos horários, tanto com o movimento de rotação quanto com o movimento de translação que acaba surgindo. Vamos observar esta imagem verificando, tá? Este movimento aí de translação. Olha só, nessa imagem vocês podem observar, né, que vamos ter um movimento de rotação, certo? Que vai durar aqui 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, enquanto o planeta ele está realizando esse movimento de girar em seu próprio eixo. Não esqueçam, né? Temos aqui o movimento de rotação que girem no seu próprio eixo, ok? Então, a gente verificando que com esse movimento que o planeta ele acaba realizando, tá? E ao mesmo tempo que está ocorrendo o movimento de rotação, a gente observa que também está ocorrendo o quê? O movimento de translação, tá? Que vai ser esses movimentos que a gente está observando aqui na imagem. Mas vai durar quanto tempo, né, esse movimento de translação? É aí que surge o quê? Os 365 dias e 6 horas, tá? Não esqueça, essas 6 horas somadas de 4 em 4 anos vai ter o surgimento, a soma aí de 24 horas, então vamos ter mais um dia, que é quando só surge o ano bissexto, 366 dias. Vamos ver também agora um vídeo em que mostra pra gente este movimento em que o planeta Terra ele realiza em relação ao seu próprio eixo, o movimento de rotação. Então, olha só, vamos ver esse vídeo, tá? E vocês observando, olha só, o planeta Terra ele não para, tá? Está ocorrendo aí, né, essa rotação. De um lado, a gente pode observar que o planeta ele está sendo iluminado, tá? Por quê? Porque tem o Sol, tá? Então, do outro, né, já vai ser o quê? Noite. Então, na parte que a gente observa, lembrando que o planeta ele gira de oeste para leste. Neste movimento de rotação, o planeta Terra ele está girando de oeste para leste, tá? E esse movimento que ele acaba fazendo, né, é aí que vai surgir o quê? Os dias e as noites, tá? Lembrando então aí, com esse movimento de rotação, é nesse momento em que vão surgir os fusos horários, diferentes horários que nós temos aí no planeta Terra, tá? Então, com esse movimento de rotação, a gente observando, né, que uma parte do nosso planeta está dia, o outro vai estar noite. E esse girar do nosso planeta é que vai surgir os fusos horários, tá? Nós vamos ter os fusos horários com questões teóricas e as práticas. Na teoria, para a gente observar, estudar, verificar através dos livros, mas também o fuso horário ele vai ter ali o seu limite prático. Mas vamos primeiro observar o limite teórico, tá? Esse limite teórico dos fusos horários, a gente observa que ele, né, vai dar pra gente aí esse limite teórico. Vamos ter, tá? No caso, o lado positivo e o lado negativo, ok? A gente observa que a partir, né, do meridiano de Greenwich, tá, para o leste, será o quê? Positivo, enquanto o lado oposto, o lado oeste ou ocidente, vai ser negativo, tá? Lembrando que o planeta Terra, ele vai girar de quê?
de oeste para leste, ok? Então, a gente vai observar essas diferentes horas, tá? A partir do meridiano de Greenwich, nós teremos mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até mais 12, ok? Já do oeste vai ser negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até menos 12, tá certo, gente? Então, a gente observa aí com esse limite teórico. Mas como foi que surgiu este limite teórico, né? Porque antigamente os países faziam seu próprio horário, então não dava muito certo, porque existem questões econômicas, né? Que os países eles precisam conversar. Então ocorreu uma conferência, né? Para entrar em um acordo para colocar esses limites teóricos, né? Com os fusos horários. Então olha só, vai ocorrer aí a Conferência Internacional do Meridiano, tá? Vai ocorrer em 1884 em Washington, tá? Com essa conferência, vamos ter aí 25 países reunidos. Então, esses 25 países reunidos, eles acabaram entrando em um acordo e tiveram uma linha de referência para poder criar os fusos horários. Então, a partir do meridiano de Greenwich, por que escolheram Greenwich? Greenwich é uma cidade localizada na Inglaterra, que naquela época tinha o melhor observatório. E a Inglaterra, naquela época, também estava em ascensão, crescendo cada vez mais, tá? Principalmente por causa do processo de industrialização. Então, é a partir desse momento, né, com a conferência do meridiano de Greenwich, que vai surgir o quê? O sistema internacional aí, de marcação do tempo. Mas como é que vai surgir esse sistema internacional de marcação do tempo? Vamos ter aí o planeta, que ele vai estar dividido, né? Sabemos que o nosso planeta, gente, ele está dividido em 360 graus, certo? Desses 360 graus, nós temos o quê? 24 horas durante o dia, que é o movimento de quê? De rotação, tá? Se eu pego esses 360, que no caso esse grau, gente, não é de temperatura, é de extensão do nosso planeta Terra, ok? Então, 360 graus e divido por 24 horas, eu vou ter, né, no caso aqui, essa parte de 15 graus, tá certo? Então, a cada 15 graus de extensão do nosso planeta, vai ser dado o que pra gente? 1 hora, tá? Por isso que para o leste vai ser positivo, tá? E para oeste vai ser negativo a partir do meridiano de Greenwich. Mas, tendo esse limite teórico, né, muitos países acabaram cumprindo os fusos horários, porém fazendo o seu limite prático, tá? Por exemplo, existem países que são muito extensos, né? Como a China, por exemplo. A China, ela adota somente um fuso horário. Já o Brasil também é bastante extenso, de leste a oeste, porém a gente já adota 4 fusos horários. Então aí já vai ter um padrão, porém cada país vai decidir o seu fuso horário, certo? Observando este mapa aí, a gente vai verificar, tá? Os fusos horários, no caso, com limite prático. Aqui já a gente já observa as linhas, né? Que já não vai estar mais tão certinho, ok? Então, vai existir ilhas também. Então, cada país, né, vai acabar se inserindo aí em diferentes fusos horários, tá? Então, é aqui que acaba surgindo o limite prático, tá? Mas tendo o meridiano de Greenwich como marco principal que a gente observa, que é nos dado aqui, no caso, né, essa parte observando o mapa, mas também vai ter o lado oposto. Então, é a partir desse lado oposto, tá, que vai surgir o quê? A linha internacional da mudança da data, que é aí a continuação do meridiano de Greenwich, tá? Então, essa linha imaginária, ela foi traçada aí no Oceano Pacífico, tá? E essa região aí que separa o continente americano, tá? Da Oceania e da Ásia. Então,
Vai ser conhecido também, tá, esse limite internacional da mudança de data como o antimeridiano de Greenwich. É como se fosse a continuação, porém, do lado oposto, tá? E a sua principal função vai ser a de estabelecer a separação entre o início e o final aí do dia civil na Terra, tá? Então, é a partir aí dessa linha internacional da mudança de data. E é a partir disso também que a gente vai verificar os fusos horários que tem aqui no nosso país, tá? O nosso país, gente, ele é bastante extenso, né? A gente vai verificar aqui que o Brasil, ele vai ser bastante extenso, tá? De leste a oeste, oeste a leste, tá? Então, ele acaba sendo dividido em 4 fusos horários. Teve um período que só tinha 3, voltou a ter 4, tá? O Acre preferiu ter o seu fuso horário de volta. E o horário oficial que nós temos, né, vai ser baseado com a capital do nosso país, Brasília, ok? O primeiro fuso horário vai ser o quê? Fernando de Noronha, né? Seguido aí com o oficial, vamos ter o nosso aqui do Amazonas e também o do Acre, tendo aí 4 fusos horários atualmente, tá? Mas além dos fusos horários aqui no nosso país, também vamos ter o horário de verão, tá? O horário de verão aqui no nosso país, tá? No Brasil, ele vai ser adotado aí em 1931, tá? Permanentemente, né, constantemente, aí vai continuar apenas em 1985. Normalmente, gente, o horário de verão, né, ele tem o início no 3º domingo de outubro e acaba aí no 3º domingo de fevereiro do próximo ano, ok? E o principal objetivo para se ter o horário de verão vai ser o de economizar energia. Porém, em 2019, né, acabou tendo o decreto do presidente que não tem aí o horário de verão. Tá certo, gente? Então, aí a gente observa esses nossos estudos em relação aos fusos horários, a importância que se tem a partir aí do movimento de rotação. Vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Então, olha só, vocês vão ter essa primeira questão, observando, né, analisando cada quesito aí para responder a letra A, B, C ou C e a questão de número 2, tá certo, gente? Leiam com calma, leiam com atenção, que daqui a pouco eu quero a participação de vocês.
Estamos retornando agora para o momento da nossa interatividade, momento de vocês participarem conosco, verificando aí essas duas questões, tá certo, gente? Já quero agradecer aqui vários alunos respondendo, né, a primeira e a segunda questão. Davi respondeu a primeira questão, letra C, o aluno Otoniel, o Luiz Carlos, a Lívia, né, a Beatriz, a Raíza, o Raiza, né, a Joyce, o Endrel, né, respondendo também aí a primeira questão, letra C, a maioria aí dos alunos respondendo a letra C, né, e já na questão de número 2 estão respondendo a letra A, né, a Laís e Bruna, Ana Vitória, Samuel, Paulo Miguel, Carlos Eduardo, Kennedy, né, ali de Careiro da Várzea, né, o Eliel respondendo também a questão de número 2, letra A, Ana Rita respondendo essas duas questões, o Guilherme, a Lívia novamente respondendo a segunda questão, a aluna Kiara, a Evelyn, né, respondendo também pra gente, o Rian, Bruno, Kennedy, né, vários alunos respondendo aqui pra gente, Eduardo, Luiz Miguel, Beatriz, Alessandro, né, respondendo também as questões, a Márcia, a Maria Heloísa, tá? Então, já quero agradecer desde já, vários alunos respondendo aqui pra gente, verificando essas duas questões da nossa dinâmica local interativa, o André Felipe, o Pedro, né, o Efraim também respondendo, o Jackson, o Luiz Eduardo, né, a Maria Gabriela perguntando se a gente vê as mensagens dela. Maria, nós estamos vendo suas mensagens aí, tá certo? Só falta respostas dessas questões. A Beatriz também, a Valcileida, né? Valci respondendo aí, faltou só responder as questões. O Davi Lucas, tá? E o aluno Vadson, então, tá certo, gente? Muito obrigada aí pela participação de vocês, verificando essas duas questões da nossa dinâmica local interativa. Então, vamos fazer as correções, né? Responderam na primeira questão, letra C, e na segunda questão, letra A. Não teve aí muita dúvida em relação a essas duas questões, não, tá certo? Vocês responderam aí essas duas questões e vamos lá, tá certo? O aluno Clenilson, né, pedindo para eu falar o nome dele. Estou falando o seu nome, Clenilson. Espero também aí que você continue respondendo, participando conosco, tá certo? O Luciano também respondendo pra gente aí a questão de número 2, letra B. Então, o Luciano já vai aí na segunda questão, letra B, diferente dos outros colegas que responderam letra A, tá certo? Então, vamos lá verificar estas respostas. Gente, na primeira questão, cada uma das 24 partes iguais em que foi dividido o planeta, né, o globo terrestre, por que 24 partes? Lembrem, né, que essas 24 partes vão estar ligadas ao quê? A 24 horas, que são as horas que nós temos durante o dia, que é dada através do movimento de rotação, tá certo, gente? Então, cada uma das 24 partes iguais em que foi dividido o globo terrestre, segundo os meridianos. Lembrem, gente, que os meridianos são o quê? Vai ser dado para a gente através da longitude, tá? É denominada fuso horário, que nós estamos estudando. Teoricamente, cada fuso horário em uma distância longitudinal, tá? Correspondente a quê? Aí nós temos três opções, 25 graus, 24 graus ou 15 graus. Lembrando, né, que o nosso planeta, ele tem uma extensão aqui, tá? De 360 graus de distância, tá? Isso aqui não é temperatura, é graus aí de distância. Então, se eu tenho 360 graus, tá, de distância, eu vou dividir por 24 horas, tá? E dessa divisão que nós temos vai dar o quê? Os 15 graus. Então, a cada fuso horário, né, eu tenho aqui 15 graus de distância, que é dado pra gente 1 hora. Tá certo? Então, é por isso que a letra correta da questão de número 1 é a letra C, tá certo? Então, a maioria aí respondeu corretamente, 15 graus aí de distância de um fuso horário para outro, tá certo? Então, aí nós temos a letra correta, a de 15 graus aí, nossa questão número 1. Tá certo, gente? Então, a Terra ela acaba sendo dividida em 24 faixas longitudinais iguais, né? E cada uma com a sua
hora oficial, tá certo? Cada faixa ela vai equivaler a 15 graus, de maneira que a soma, né, dessas 24 faixas vai ter o que? A circunferência de 360 graus, tá? Isto é, como um dia acaba tendo 24 horas, a circunferência da Terra é de 360 graus. Então, pegando aí o resultado da divisão desses 360 graus, que é a extensão do nosso planeta, tá? Com 24 horas do dia, então aí nós temos o resultado de 15 graus, tá certo, gente? Que corresponde a um fuso horário, tá? E já na questão de número 2, a gente vai observar. O Brasil possui uma relativa diversidade em termos de horas legais, ou seja, aqueles horários oficialmente adotados para as diferentes localidades, tá? Essa característica pode ser explicada por um fator territorial brasileiro, tá? E também por um fator que é um aspecto geofísico do nosso planeta Terra. Então, eu quero saber qual vai ser esse fator territorial e qual o aspecto geofísico, né? Para a gente ter aí diferentes horários. Lembrando que no Brasil nós temos 4 fusos horários atualmente, tá? Então, a gente vai ver que isso ocorre, gente, um fator territorial, nosso planeta, ele é muito extenso, tá? Então, ele é extenso de onde para onde? De leste para oeste ou vice-versa, tá certo, gente? Oeste, leste, leste, oeste. Em questão de fuso horário, lembrem-se, tá? Fuso horário vai estar ligado à longitude, então vai ser aí de leste para oeste. Então, a letra correta vai ser o quê? A letra A, tá certo, gente? Por quê? Essa ampla extensão territorial, né, com essa extensão longitudinal que vai ser dada através dos meridianos e o movimento do planeta Terra, né? O planeta Terra ele não para de se movimentar com o movimento de rotação nos dando os dias e as noites, tá? Por que não é letra B, professora? Posição territorial específica, né? Não vai ser específica, vai estar ligado à longitude, tá? E o formato geóide do planeta, tá certo? Então aí não entra esse formato geóide. Então não é a letra B e nem a letra C, porque aqui, ó, aqui que está errado, tá certo? Aí seria de leste para oeste ou vice-versa, tá? E o movimento em torno do Sol também não, que é o movimento de translação. Então, a letra correta, gente, da segunda questão é realmente a letra A. A maioria aí também respondeu. Muito obrigada pela participação de vocês. E agora vamos continuando as nossas aulas com História. Fala galerinha boa, alegre e feliz do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História. Seu professor de História. E a gente vai continuar nossas aulas de História partindo do ponto em que a gente parou
Galerinha do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, a nossa viagem incrível pela História. Vamos lá para o tema da aula de hoje. O tema da aula de História, aula 72, é Mesopotâmia. Vamos estudar mais uma vez a nossa história partindo da pré-história, que foi a nossa última aula, das eras neolíticas e paleolíticas, partindo do princípio de que no final do Neolítico o homem começou o processo de sedentarização, aperfeiçoando técnicas tanto da agricultura quanto da criação de animais. Nesse período, gente, começou a surgir as primeiras vilas e cidades, os primeiros povoamentos humanos ao redor principalmente de rios, de lagos e de terras férteis. Foi nesse momento que surgiu a primeira civilização marcante que a gente tem aqui na nossa história, que é justamente a civilização mesopotâmica. Vamos ao nosso primeiro slide, nossa primeira cartela, vamos ler com calma e vamos entender o que foi a Mesopotâmia e qual a importância dela para a nossa história. Vamos lá, galerinha. Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia vem do grego entre rios. Meso, meio, no grego, e Potâmia, rios. Então, se a gente verificar a etimologia da palavra Mesopotâmia, a gente conclui que são terras entre rios. Mesopotâmia é o nome dado a uma comprida faixa de terra cortada por dois grandes rios. Presta atenção no nome desses rios, galerinha. Rio Tigre e o rio Eufrates, que desagam no Golfo Pérsico, situada entre a Europa, a Ásia e a África. A Mesopotâmia atraiu muitos povos que ali se estabeleceram e criaram cidades prósperas. A Mesopotâmia não foi um país, tá, galerinha? Ela foi uma região habitada por vários povos que a gente vai trabalhar ao longo das aulas. Vamos agora para o mapa, para a gente verificar de forma mais concreta qual era a localização da Mesopotâmia atualmente. Esse aqui, galerinha, que vocês podem verificar, são os dois rios que dão origem ao nome Mesopotâmia. O rio Eufrates e o rio Tigre. Essa faixa aqui, num tom mais averdeado, é justamente essa região que respondeu à Mesopotâmia. Vamos lá agora para o mapa atual. A Mesopotâmia é justamente essa região, galera, localizada entre os atuais Irã, Iraque e Síria. Pelo fato de serem uma região entre rios, vocês podem concluir que são uma região muito fértil e propícia à vegetação, justamente porque os rios eles acabam fertilizando aquela região ali. Vários povos surgiram, se destacaram nessa região, entre eles, dois que a gente vai estudar hoje, que é justamente os sumérios e os acádios. Vamos entender um pouco mais dessas civilizações e da importância delas para a nossa sociedade, inclusive hoje. Os sumérios, inclusive, foram os primeiros povos a desenvolverem um sistema de escrita, que a gente vai trabalhar e entender ao longo das nossas aulas. Vamos lá para o slide agora. O clima da Mesopotâmia é quente e seco durante a maior parte do ano. Sua vegetação é pobre. Apesar disso, os povos da região souberam aproveitar as águas do Tigre e do Eufrates para irrigar a terra, praticar agricultura e evitar longos períodos de fome, tão comuns naqueles tempos. Com isso, construíram cidades, reinos e impérios, deixando contribuições importantes para a humanidade. Entre esses povos estavam os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Na aula de hoje a gente vai trabalhar mais especificamente sobre os sumérios e os acádios. Vamos lá, gente, verificar um pouquinho, entender um pouquinho quem foram os acádios e os sumérios, gente. O texto fala o seguinte para a gente. Há cerca de 5.000 anos, os sumérios fundaram as primeiras cidades na Mesopotâmia, as primeiras cidades que se tem notícia hoje, que é justamente a Grande Ur,
a Grande Uruk, Eridu e Lagash foram as cidades fundadas pelos sumérios na Mesopotâmia. Para defenderem suas cidades, eles erguiam em torno delas muralhas altas com dezenas de quilômetros de extensão e centenas de torres defensivas. Uma construção que se destacava nas cidades sumerianas eram os templos, construídos inicialmente para cultuar os deuses. Os sumérios eram politeístas, isso é, acreditavam em vários deuses. Uma das principais características, galerinha, dos sumérios era o fato de eles serem politeístas. Eu creio que vocês, do primeiro ano, que são alunos inteligentes, sagazes, compreendem que o politeísmo é a crença em vários deuses. Vem do poli, vários, e teus, deuses. Então, toda vez que vocês lerem algo relacionado a uma sociedade ser politeísta, compreendem que a crença dela não era apenas em um único Deus, eram em vários deuses. No decorrer das aulas, a gente vai ver exemplos de sociedades que eram monoteístas, como, por exemplo, os hebreus, que acreditavam em um único Deus. Mas, no caso dos sumérios, eles tinham a crença politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Vamos lá para o quadro, para a tela, para a gente verificar um pouco mais da arquitetura suméria e da sua importância para a nossa história. Isso aqui é o exemplo de um templo sumério criado para cultuar os seus vários deuses. Vocês podem ver que eles tinham já desenvolvido uma grande tecnologia, digamos assim, para construir templos. E esses templos podem ser visualizados até os dias de hoje na região que correspondeu à Mesopotâmia. Cada cidade possuía uma divindade própria, um governo próprio, chefiado por um rei. Ou seja, eram cidades conhecidas como cidades-estados, cidades autônomas entre si. Há necessidade de resolver problemas práticos, como controlar a arrecadação e os gastos dos templos e palácios, deu origem à escrita. Olha só, gente, a importância dos sumérios para a nossa sociedade, para a nossa história, foi o primeiro povo a desenvolver um sistema de escrita, a chamada escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme. Guardem isso, galerinha, guardem esse nome, essa informação. A primeira sociedade a desenvolver um sistema de escrita foram os sumérios, e foi justamente a escrita cuneiforme. Se vocês futuramente forem fazer vestibular ou qualquer tipo de certame que cair essa informação, vocês vão lembrar do professor dizendo que os sumérios foram os primeiros povos a desenvolver um sistema de escrita, que é justamente a escrita cuneiforme. Agora a gente vai ver um pequeno vídeo que ilustra basicamente como é que se deu essa escrita cuneiforme e quais suas principais características. História da escrita cuneiforme. Considerada a mais antiga língua humana escrita conhecida, a escrita cuneiforme é definida como uma escrita produzida com auxílio de objetos em formato de cunha, que é uma pequena ferramenta de entalhe. Foi criada pelos sumérios por volta de 3500 a.C., na antiga Mesopotâmia. No início, a escrita representava pictogramas, que eram gravados em tabuletas de argila, em sequências verticais, com auxílio de um estilete feito de cana. Posteriormente, as formas tornaram-se mais simples, que aos poucos foi se transformando em um conjunto de centenas de sinais fonéticos e silábicos. Com o decorrer do tempo, houve outra mudança. Deixou de ser escrita em colunas e começou a ser escrita em linhas, escrita horizontal, e da esquerda para a direita. Segundo a historiografia tradicional, galera, a história, como a gente conhece hoje, ela se inicia no momento em que se desenvolve a escrita. E a gente está vendo aqui na aula de hoje que os sumérios foram os primeiros povos a desenvolver esse sistema de escrita. Não apenas isso, desenvolveram vários outros instrumentos que foram primordiais para a sociedade desenvolver como a gente conhece hoje. Por exemplo, foram os primeiros povos a desenvolverem diques e utilizar a água para irrigar grandes lugares de vegetações. A gente está conseguindo compreender a importância do povo sumério
para a nossa história, para a história que a gente conhece hoje, para desenvolver até chegar ao patamar que a gente se encontra nos dias atuais. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os povos sumérios, no quadro agora. Envolvida em conflitos permanentes, as cidades sumerianas perderam força. Eram cidades-estado, várias cidades-estado que nem sempre eram unas. Quer dizer, muitas vezes existia certas rivalidades entre elas que acabava acontecendo guerras propriamente ditas. Invasões e conquistas dos acádios. Os acádios, que eram outro povo, ali da região sul da Mesopotâmia, acabaram aproveitando o clima de estabilidade entre os sumérios e invadiram os sumérios, conquistando-os, expandindo em direção ao norte, construindo o Império Acádio. Vamos agora partir para outra civilização. Vamos deixar um pouquinho os sumérios de lado e vamos compreender a importância de outra civilização para a nossa história, que é justamente a civilização acadiana, os acádios, outro povo de origem mesopotâmica, que acabou, digamos assim, sendo de vital importância ao ponto de conquistar os próprios sumérios e fundando o primeiro império que se tem notícia. Voltando, gente, o primeiro império que se tem notícia foi justamente o Império Acádio. Liderado por reis, acabaram conquistando vastos territórios e unificando a Mesopotâmia em um grande império. Vários reis são célebres, entre eles que a gente está vendo aqui, Sargão o Grande, responsável, entre outras coisas, pela expansão do Império Acádio para essas regiões da Mesopotâmia. Se os sumérios tiveram importância por serem os primeiros povos a desenvolverem um sistema de escrita complexo, os acádios foram o primeiro povo a desenvolver, a construir o império como a gente conhece hoje. O que seria o império, professor? É uma região expandida de vários outros territórios que os acádios acabaram por assim construir no seu processo de expansão territorial. Os acádios conquistaram os sumérios e subjugaram o seu poderio. Lembrando que esses povos da Mesopotâmia tinham uma característica bastante peculiar, que eram povos belicosos. Como assim, professor? Eram povos dados à guerra, batalhavam incessantemente, viviam para a guerra e muitas vezes acabavam subjugando povos que consideravam inimigos. Pois bem, galerinha, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, feito as suas anotações. Agora a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu hoje na nossa DLI, Dinâmica Local Interativa. Vou colocar para vocês duas questões, vou dar um tempinho para vocês lerem, com calma, devagar, daqui a pouco a gente vai voltar para ler essas questões, refletir com vocês. Quero que vocês interajam no chat com a gente, enviando as respostas que vocês consideram aquelas que mais se adequam com o enunciado. Daqui a pouco a gente volta. Fiquem agora com o tempinho de vocês.
bem, galerinha, estamos de volta para o nosso momento de interatividade, aquele momento em que o professor, ele gosta muito da interação de vocês. E eu estou vendo no chat que vocês estão participando de forma bastante efusiva, digamos assim, e isso deixa o professor de vocês muito feliz, porque é sinal que vocês estão compreendendo o conteúdo, estão mandando a resposta de vocês para a gente, lembrando que no nosso chat a gente tem vários professores, que estão ali justamente para orientar vocês e sanar qualquer tipo de dúvida. A professora Pet, a professora Isabel, a professora Odilene de História, estão ali a postos para sanar qualquer tipo de dúvida que possa surgir na aula. Ah, professor, não entendi a questão. Como é que eu faço para falar com o professor? Estão no chat, vocês podem mandar mensagem tanto no privado quanto no chat público para tentar sanar a dúvida de vocês. Eu passei para vocês uma atividade, uma questão, vamos relê-la com calma agora, comigo, e vamos para o gabarito e ler as respostas de vocês. Primeira questão na tela. Primeira questão é uma questão de vestibular, para a gente ir treinando logo, uma questão da Universidade de Juiz de Fora, ou melhor, Universidade Mineira do Rio Grande do Sul, perdão, que diz o seguinte para a gente. A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de, letra A, ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. Será que é isso, gente? Letra B, ter um subsolo rico em minérios, possibilitando um salto tecnológico na idade da pedra para a idade dos metais. Letra C, apresenta um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. Letra D, possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Letra E, abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para o desenvolvimento comercial. Portanto, uma questão com 6 alternativas. Vamos lá, o chat agora. Vamos ver o que vocês enviaram para a gente. O aluno Adriano enviou para a gente que a sua... Adriano Marque Aguiar, da Escola Estadual Novo Céu. Questão 1, letra D. Vamos lá para outro aluno. O aluno Luiz Carlos enviou para a gente que a resposta da questão 1 é a letra D. Vamos lá, galerinha, para outra interatividade. O Jason, da Escola Tibúrcio, mandou para a gente que a questão 1, a letra D, é a resposta correta. A Raila Correia Machado enviou que a questão correta é a letra D. Estou vendo que vocês estão investindo fundo na letra D. Será que essa é realmente a resposta correta? Outra aluna interagindo com a gente, a aluna Exla, da Escola Senador Petrônio Portela, enviou que a resposta correta é a questão 1. Estou gostando que vocês, além de enviar o nome de vocês, estão enviando também o nome da escola que vocês participam. E caso vocês participem de outras cidades, do interior do nosso estado, envie para a gente também. Professor, eu falo de Parintins, do interior do Amazonas, a resposta correta é essa. Professor, eu falo Guinhamundá, de Boca do Acre, das Cádiz, do Rio Negro e Solimões. Envie para a gente a participação de vocês, que é muito importante. Fortalece muito o nosso trabalho, está mostrando que vocês estão interagindo, interessados em aprender um pouco mais da nossa história. Temos outra resposta aí, galera? Somente? Então agora vamos para o gabarito da questão. Vamos ver se vocês conseguiram acertar a questão proposta. Gabarito da questão, alternativa de letra D. Seria essa a resposta correta. Possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigres e Eufrates. Lembrando que Mesopotâmia vem do grego entre rios. Uma região que ficava ali entre o rio Tigres e Eufrates. E esses rios foram primordiais para o florescimento das civilizações mesopotâmicas. Hoje, especialmente, a gente conseguiu trabalhar 2 civilizações específicas, os sumérios e os acádios. Mas existem outras civilizações que floresceram ali entre os rios Tigres e Eufrates. Destaque para os assírios, para os babilônicos, que a gente vai aprender ao longo de nossas aulas.
Estou gostando muito que vocês estão interagindo com a gente. Pois bem, galerinha, com isso a gente termina a aula de hoje, pedindo para vocês mais uma vez interagindo com a gente, agradecer a participação de vocês, dizer que na próxima aula estaremos aqui, eu aqui, vocês aí, para que a gente possa aprender um pouco mais da nossa história, dessa disciplina tão apaixonante que é a história. Então, até mais, até a próxima e fiquem na paz.